São 7h39 e o T-News tem convidado no estúdio hoje para falar de um assunto que está nos noticiários quase todos os dias: golpes virtuais. Está aqui o professor Luiz Gonzaga de Paulo, que é mestre em computação aplicada, especialista em segurança da informação, perito forense digital, consultor de TI e segurança da informação. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos os nossos ouvintes e espectadores. Sim, porque agora a gente tem transmissão em vídeo também no YouTube, né? Exatamente. Você tem mais de 35 anos de experiência na área de tecnologia da informação e de comunicação. E antes de começar a gente dar um panorama aí para os ouvintes e dicas de como se proteger, né, dos golpes virtuais, qual a avaliação que você faz de todo esse período e a evolução dos golpes cibernéticos ali, desde o advento da internet até o que vem acontecendo com o fortalecimento, né, das redes sociais nos últimos anos? De fato, a gente teve uma evolução astronômica, vamos dizer assim, né? Porque com o advento das redes, com o advento da internet, nós tivemos muitas facilidades, tá? E ao mesmo tempo a disponibilidade de informação aumentou em muito. Há algum tempo atrás, para eu saber o teu CPF, seu endereço, um número de telefone seu, era algo extremamente difícil. Hoje você consegue isso com um clique ou um toque numa tela de um celular. Então a quantidade de informações em circulação e principalmente a nossa falta de cuidado, né? A gente acaba compartilhando ou tornando informações sensíveis disponíveis. Ao mesmo tempo em que houve também uma migração do crime organizado para os ambientes digitais, né? É um ambiente onde o risco é muito menor, né? Você não precisa investir tanto, não corre tantos riscos, né? E então é um crescente, infelizmente. Da mesma forma como nós tivemos a facilitação pela oferta de inúmeros serviços, nós também temos a maior quantidade de riscos e oportunidades para que sejam cometidos crimes. Hoje a internet é o nosso banco, é a nossa loja, É a o gente seu faz tudo ali, documento, né? é a sua forma de acessar as informações de aposentadoria, de empréstimo, né, de compras, né? Então, isso faz com que seja um ambiente propício. Nós também, obviamente, evoluímos com relação às defesas, né, os mecanismos que tentam evitar. Mas parece uma maldição, né? O crime, o lado ruim, sempre está um passinho à frente. É verdade. Existe isso, um perfil? Quem são as principais vítimas? Qual que é o perfil das principais vítimas de golpes na internet? Olha, é difícil você caracterizar assim, ser taxativo, né? Mas a gente tem alguns perfis que eu diria são mais vulneráveis, né? Geralmente crianças, adolescentes, ah, aquelas pessoas que estão sob a tutela de alguém, ou deveriam pelo menos estar, né? E, infelizmente, as pessoas de maior idade, né? As gerações que passaram aí por muitas transições tecnológicas e têm dificuldades em assimilar determinados recursos tecnológicos, ao mesmo tempo em que padecem de uma coisa que seria boa, benéfica, né? Que é uma confiança, a habilidade em aceitar informações como sendo fundamentos de verdades, não? São aquelas pessoas que foram acostumadas a acreditar nas pessoas. A partir do momento que eu forneço algumas informações familiares, né, crio uma similaridade com o seu ambiente, então existe uma afinidade. E no mundo digital isso é feito de uma forma ruim, né? Porque você nem sempre está com um interlocutor que realmente é confiável. Isso é uma análise muito interessante, né? Porque para os ouvintes que estão nos ouvindo, se você não é idoso, mas com certeza na família tem lá, né, os idosos, é muito comum a gente ver tanto o compartilhamento de notícias, links, promoções, né? Eles até perguntarem para os mais jovens, né? Isso acontece na minha família. A minha mãe, quando vai fazer uma compra na internet, muitas vezes ela vê uma promoção, desconfia, ela manda para mim. Veja aí se você acha que isso aqui é real. E geralmente tem cara de golpe e é uma coisa que quem é mais jovem e está mais habituado com as novas tecnologias acaba sacando com mais facilidade. Então, propagação de fake news, que é um mal também, mas que não chega a ter a gravidade direta para aquela pessoa como um golpe virtual, né? Então, isso é muito, muito verdade
E essa fala que você coloca, né, que não é uma ingenuidade no sentido Não, negativo, não é. não é da pessoa ser tola, Não, mas não é. ela se sente assim, né? Exato, De acreditar, porque no universo que se vivia antes não era dessa maneira, né? exato, Essa enganação que é hoje. exato. A facilidade com que se cria verossimilhança com os fatos, né? E você falou a questão das fake news, a parte preocupante das fake news é que, enfim, o propósito talvez até não seja de aplicar um golpe, mas ela é um vetor. Ela vai trazer alguma forma de aguçar a curiosidade, né? Um link, uma informação que conduz a um site ou algum outro tipo de oferta ou de situação. Então, na maioria das vezes, não é só uma maldade, não é alguém fazendo fofoca. Às vezes tem por trás uma tentativa de golpe. E essa característica que você falou gera em nós uma responsabilidade, né? Como você bem disse, as pessoas de mais idade que têm essa dificuldade, cabe a gente monitorar, ajudar, esclarecer, né? Nós não estamos falando de pessoas que são incapazes ou que têm dificuldades de conhecimento, não. É que eles passaram por tantas mudanças e tem um perfil sociológico que, inclusive, é utilizado como engenharia social justamente para esses golpes, né? Eles estão mais vulneráveis. A tecnologia muda muito rápido e, infelizmente, as ações dos golpistas também evoluem, né? A gente está passando aí pela tempestade da inteligência artificial, né? Então, Em que você vê, né, um apresentador de exato. TV na sua frente num vídeo falando uma coisa que ele nunca disse. Sim, Então é ou você assustador, mesma, né? né? Você É, de repente fazendo uma ligação de vídeo para sua mãe e falando alguma coisa e não é você. isso é assustador, É né? muito, é muito. Então, obviamente, é difícil você cobrar, né, de uma criança, de um adolescente, de um idoso, essa capacidade de discernimento. Você falou um termo que a gente fala toda hora esse termo agora, e que eu queria que você explicasse para o ouvinte o que que é. O que é a engenharia social? Então, a engenharia social é justamente a utilização desses dados que estão disponíveis ou até podem ser acessados indevidamente nos vazamentos de dados para compor um ambiente de confiabilidade. Imagine o seguinte: eu bato na porta da sua casa, eu toco a sua campainha, olha, fala o seu nome. Oi, Renata, tudo bem? Eu sou fulano, eu estou vindo lá da cidade tal, que é onde você nasceu. Conheço fulano, fulano me disse, me passou o seu endereço, etc. O seu telefone. Eu Tudo estou bate. aqui. Exato. Você vai criando uma afinidade, né? É óbvio que você tem a barreira física, né, na sua casa, que te dá uma certa segurança até você verificar e tal, mas você já criou um ambiente favorável. Agora imagine isso no mundo digital. Eu ligo para você como gerente da sua conta do banco, de olha, seu fulano, você tem aqui a sua aposentadoria, você recebe o valor tal por mês e tal. Nós temos um produto aqui que o senhor pode fazer um empréstimo ou pode comprar, pode receber um cartão. Nós estamos trocando o seu cartão por um cartão melhor, não sei o que e tal. A pessoa vai falar, poxa, né? Tem todas as informações sobre mim, é óbvio que deve ser E ele às mesmo. vezes é para o bem, né? Para oferecer um produto, e às vezes o contrário, é para dizer, Exato. olha, a sua conta tem uma Sim, inconsistência, né? tem, E aí ó, tem assusta a uma pessoa, né? transação suspeita aqui, que deu uma compra no valor de tanto, o senhor que fez e tal. Nós podemos cancelar, só pode informar alguns dados. Enfim, isso é engenharia social. Então, é construir uma base de verossimilhança da aparência de verdade com informações verdadeiras, na grande maioria das vezes, né? E aí essas informações podem ser obtidas por meio das redes sociais, até com o uso das fake news, né? Ou podem ser obtidas ilegalmente, os vazamentos de dados que, infelizmente, são uma praga, né? Infestam o nosso mundinho digital. Por falta de proteção das empresas, por descaso, né? Por ação maliciosa mesmo, alguém que é colocado com o intuito de obter essas informações, né? Nós tivemos, por exemplo, um trabalho do TCU recentemente, colocando lá que mais de 90% dos órgãos do governo federal não tem o mínimo de segurança com as informações. E aí você pode imaginar o seguinte: o governo tem informações nossas sobre tudo. Ele sabe o que você compra, onde você gasta, por onde você anda, quanto que você paga de telefone. Aí você fala, e essas E informações. essa falha nos deixa vulneráveis, né? Exatamente. Então alguém consegue lá, por exemplo, uma relação de pensionistas do INSS da cidade tal, do lugar tal, ou que tem uma ação contra o INSS, né? E daí se passa por um escritório de advocacia, né? Um golpe que inclusive já aconteceu aqui com a gente, né?
e oferecendo lá, olha, você ganhou, né, a sua causa, só basta você pagar uma taxa aqui para O você. nosso percentual, né? Exato. Então, isso é engenharia social, né? Se dá uma aparência de verdade. Da mesma forma, como a gente falou, a questão da inteligência artificial, né? O famoso deepfake, que também permite você criar uma situação que parece verdadeira. Aí você fala, tá, e como é que a gente combate isso? Eu digo sempre que os males da tecnologia a gente combate com a tecnologia. A gente tem avançado bastante nisso, nas ferramentas de proteção, anti-malware, antivírus, detecção de fraudes. Os bancos, principalmente no Brasil, investem muito nisso, justamente para evitar que as pessoas sejam enganadas facilmente, tá? Mas óbvio que a gente tem sempre que ter aquela precaução, né? A predisposição em não acreditar, né? Então, Desconfie de tudo. sempre, sempre, né? E confirme. Olha, alguém entrou em contato com você? Ah, eu vou ligar de volta. Não, é o gerente do banco. Ok, eu tenho o telefone, vou fazer o contato. Ah, um link que você recebeu, não clique, digite. Poxa, mas dá um trabalho. Segurança dá trabalho, mas vale a pena. Ótimo, são 7h50, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo rapidinho e já voltamos com a entrevista. São 7h52. Eu estou conversando com o professor Luiz Gonzaga de Paulo, que é especialista em segurança na internet, e queria que ele agora falasse para a gente quais são os golpes mais comuns hoje em dia para ajudar o ouvinte a identificar o que se deve desconfiar. Bom, a gente está numa época que é propícia para golpes com relação a sites de compra, né? Clonagem de sites, sites falsos ou vendas falsas, principalmente nas redes sociais, né? Aquelas ofertas mirabolantes, e que às vezes o fato de ter ali uma proposta, uma oportunidade, nem é em si para aplicar um golpe e tirar o seu dinheiro, mas talvez para obter os seus dados, né? Então é comum criar algum criminoso criar um site com ofertas e você faz um cadastro, coloca o cartão de crédito, etc. Poxa, eu comprei e não recebi. Às vezes, inclusive, essa compra nem vai ser confirmada, mas aqueles dados já estão disponíveis. Aí daqui a pouco começam a aparecer compras com seu cartão, né? Então, muito cuidado. Verifique a idoneidade. Tem sites, né, que a gente pode utilizar para verificar quanto tempo esse site foi criado, onde ele está registrado, se é no Brasil, se tem telefone de contato, se tem referências, né? Tem lá, reclame aqui, já com queixas e tal. Bate um Google, como fala, Sim, né? isso, Nome da dá, empresa, para ver se... exatamente, faz um trabalhinho de investigação ali, 5 minutinhos, né, e você consegue. Porque também vem muito anúncio direto, né, nas redes sociais de compra, que às vezes Exato, você só clica exato. lá no Instagram e já sai direto na Exato, compra, não, né? e geralmente são ofertas imperdíveis e compre agora, né? Tipo, faça agora. É nos próximos 20 minutos, senão... Exato, é. Então, assim, isso já são sintomas, né, de que alguma coisa já não está muito bem encaminhada. Então, de preferência, utilize o site da loja, né, o site do anunciante daquela marca ou daquele modelo de produto, tá, para confirmar, né. Outros golpes, como a questão de informações de cartão de crédito, né, troca de cartão, compra inválida, né, vem uma mensagem de e-mail dizendo que foi tentativa de entrega. O correio está aguardando você informar alguma coisa para entregar a sua compra. Muito suspeito, né? O próprio Pix, né? É um golpe aí que, por incrível que pareça, ainda continua ocorrendo. Olha, poxa, eu fiz um Pix errado para sua conta, você pode devolver para mim? Não existe isso, né? Você já tem um mecanismo do Banco Central, e às vezes as pessoas são insistentes, já aconteceu comigo, né? Não, mas olha, eu preciso do dinheiro agora, se ativar o mecanismo de devolução, vai demorar um tempo. Falei, meu amigo, infelizmente, se você fez o Pix errado, é o que você tem que passar, né? Essa é a consequência. Exatamente. Então, como eu te disse, né? Às E tem vezes os impostos chegando, né? é Golpe com falso carnê do IPVA, do IPVA, isso. IPTU, Não, né? já tiveram situações aqui no Paraná mesmo, né? De clonar um site, né? Para informar de débitos de veículos, etc. E emitir boletos, né? Poxa, mas como é que eu vou identificar isso? Bom, primeiro, confira os dados, né? Geralmente essas fraudes, elas não têm informações atualizadas ou até têm informações divergentes. Então, o código do banco, né? Os primeiros 3 dígitos
que vem lá no boleto são os dígitos do banco. Então vem lá um boleto da Caixa Econômica com o código 331. Poxa, a Caixa Econômica é 104. Opa, essa dica é boa. Exato. Então, Conferir o número do o banco, porque isso número é do fácil banco, de checar no Google, né? Qual é o exato. número do Sim, banco. tem informações do Banco Central, né? Na hora de você informar ali o código, geralmente a gente utiliza o código de barras, que é uma coisa interessante, mas verifique a composição desse código, o CNPJ, o CPF de quem emitiu o boleto, né? Essas informações também ajudam, né? Então, eu recebi um boleto, ok, vou verificar se eu tenho esse débito mesmo. Você fez essa compra? Você tem aquele veículo? Se refere aquele valor está correto? Por exemplo, esse aí que aconteceu na do IPVA, você pode acessar com o Renovan lá no Detran e verificar o valor. E na maioria das vezes o valor estava errado. Então, poxa, você vai perder o seu dinheiro. O governo sempre quando se manifesta, tanto na esfera federal, municipal, estadual, quando há golpes envolvendo, né, Detran, outros órgãos públicos, há também verificar o endereço do site se termina com Exato, gov.br, né? exato. Não, você tocou num assunto interessante, que é um golpe novo, por isso que eu falei, nunca clique em links. Digite os endereços. Poxa, mas é complicado. O que está acontecendo? As pessoas trocam caracteres, trocam letras, né? Você tem no computador a possibilidade de mostrar um determinado caractere e ele aparenta outro. Vou dar o exemplo, né? Meu nome, Luiz. Né? Meu nome é com L e quando o meu e-mail é escrito é com L minúsculo. Mas a letra I maiúscula tem o mesmo formato. Então já fizeram isso comigo. Mandaram Olha, uma referência, o seu e-mail, né, Luiz, mas era a letra I maiúscula. Visualmente você não percebe. E não é só isso, tem outros caracteres alfabéticos, né? E agora a gente tem a possibilidade, inclusive, de utilizar alguns caracteres especiais, né, da língua portuguesa ou de outras línguas, que aparentam um caractere que a gente entenda, por exemplo, né, a letra N no alfabeto cirílico é bem parecido com a nossa letra R. Então as pessoas criam um site com essa característica, então dão aparência de veracidade, é a verossimilhança que eu falei. Então vai lá e digite. Poxa, dá um trabalhinho. Ok, mas você fica mais seguro, né? e esses golpes de WhatsApp, como é que invadem o sistema e conseguem, pegar a nossa foto é fácil, porque a foto está disponível nas redes sociais, geralmente é a mesma, né, que se usa no WhatsApp. Mas como Exato. é que eles acessam a nossa agenda de contatos? Então, passam por várias etapas, né? A primeira é a clonagem de uma conta, que também geralmente utiliza uma fake news ou um golpe anterior, né? Olha, às vezes passando até pelo suporte, né? Olha, sua conta foi clonada, você vai receber um número, me passa esse número. Não, de forma alguma. Primeiro que dificilmente esses serviços de redes sociais entram em contato contigo. Aliás, é até uma reclamação, Até é né? difícil entrar em contato com eles, né? Exatamente, você procura eles e é difícil você resolver os problemas. Então imagine ter alguém lá, né, de prontidão lá, um agente do Facebook, do WhatsApp, que vai ligar para você, olha, sua conta foi clonada, precisamos fazer um procedimento. Não existe isso. Da mesma forma que os bancos, né? Os bancos não vão entrar em contato contigo porque vazou a sua senha, né? Isso é ilusório, né? Embora existam os mecanismos, mas eles dificilmente divulgam esse tipo de coisa. Então passa por uma situação dessa, ou um outro aspecto também que eu recomendo as pessoas estão em movimentação, estão em trânsito, estão num barzinho, estão num ambiente social, usam Wi-Fi, né? Opa. E aí já fica vulnerável. Existem mecanismos tecnológicos que permitem capturar a sua comunicação, tá? Então não E é bom ficar se conectando em tudo quanto é não lugar. é, não é. Assim, se você vai utilizar um serviço num ambiente desse e que necessite da sua identificação, não use, tá? Se você tiver, eu estou conectado sei lá, no Wi-Fi da empresa, do café, da rodoviária e tal, mas eu estou usando o WhatsApp e não vou informar senha, não vou informar dados pessoais, tudo bem, tá? Mas se tiver que fazer alguma operação, desligue e use a sua conta da operadora ou não faça isso. Inclusive compras, inclusive acesso a bancos. Por quê? Porque a partir daí é que se consegue os dados para fazer o que você falou. Aí clonar o seu número, né, obter acesso ao seu celular a ponto de poder fazer operações que nem você percebe. Então, 8 horas em ponto. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Um eu bom que dia. agradeço. Bom dia a todos.